E aí, galera, como falado semana passada, agora a gente vai começar equações do segundo grau, ou equações quadráticas, frente a aulas 2 e 3. Essa parte aqui é bem tranquila, bem rápida, porque a gente vai ver somente, por enquanto, a solução das equações. Basicamente é Bhaskara. Claro que tem um pouco mais que isso, mas o núcleo é Bhaskara. Não vamos ver ainda gráficos, vértices, que tem muita coisa para estudar sobre isso, mas não é agora. Então vamos começar definindo uma equação do segundo grau ou quadrática. É qualquer equação que pode ser escrita dessa maneira. Não quer dizer que ela sempre estará dessa forma, tipo igual a zero, por exemplo. Mas você pode rearranjar, se a equação for quadrática, rearranjar dessa maneira. O que é essa maneira? É um número vezes a variável ao quadrado, que geralmente é x, mais outro número vezes a variável elevado a 1, mais outro número, igual a zero. A, B e C são os números, os coeficientes. Então, A é quem multiplica x ao quadrado, B é quem multiplica x, C é quem está sozinho. Esses números podem ser negativos, então eu posso ter aqui um menos também. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 5x. Beleza, consegui estar nessa forma aqui, então ela é quadrática. Vamos ver alguns exemplos a seguir. B e C podem ser zero, mas A não. Se A for zero, a equação vai ficar afim, porque se A for zero eu não vou ter o termo quadrático, né? Isso aqui tudo vai zerar. Isso aqui não tem nada de quadrado, então o A não pode ser zero. Mas o restante aqui pode. Isso aqui continua sendo uma equação quadrática, só que ela é incompleta, como a gente vai ver. Então vamos ver uns exemplos aqui. Eu coloquei exemplos diversos, por exemplo, quando aqui não aparece nenhum número, quando nós temos negativo, quando não é igual a zero, quando tem fração, ou quando algum coeficiente não aparece, para a gente testar todas as possibilidades. Então vamos ver esse caso aqui. Quem multiplica x ao quadrado é 1. Se não aparece ninguém, é porque tem o 1 na frente ali. Então o A vale 1. Quem multiplica x é o 3. Quem está sozinho é o menos 5. Então quando for negativo, não se esqueçam de colocar isso no coeficiente. Poderia colocar aqui também mais 3, dá na mesma. Vocês sabem que mais 3 e 3 é a mesma coisa. Aqui, esse não tem muita diferença. Inclusive todos os números estão explícitos aqui. O A vale menos 2, ele pode ser negativo também. O B vale 7, o C vale 1. Tranquilo. Aqui, cuidado, troquei a ordem. Quem multiplica x ao quadrado é o menos 1. Eu tenho aqui, ó, menos 1. Então, A vale menos 1. Quem multiplica x é o 3. E quem está sozinho é o menos 0,5. Aqui, quem multiplica o x ao quadrado é o A. Só que cuidado, isso aqui não está nessa forma. Nós temos que deixar nessa forma para ver quem são ou quais são os coeficientes. Não está nessa forma, então o que eu faço? Para deixar igual a zero, o 4 tem que ir para lá, ele vai negativo. Agora sim. Agora está daquela forma, que é um número vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, que é o zero. Ele não aparece aqui. Mais um número sozinho, que é o menos 4. Igual a zero. Agora sim eu posso ver quem é A, B e C. Então A vale 3, o C está sozinho, é o menos 4, e o B, como não aparece aqui, ó, o x, é como se eu tivesse mais 0x. Né, ó, x ao quadrado, x e sozinho. Se ele não aparece é porque quem está multiplicando é o zero. Então o B é igual a zero. Aqui é semelhante, mas quem não aparece é um número isolado. Não tem mais nada aqui, então seria mais 0, por exemplo. Então o C vale 0. O B vale raiz de 3 e o A, que multiplica aqui, não aparece, é 1. Está sozinho. Não aparece ninguém ali. Aqui, quem está multiplicando o x ao quadrado? Vejam. Eu tenho um menos e eu ainda tenho esse 3 aqui embaixo. É como se fosse... Deixa eu copiar isso aqui para baixo. Vamos refazer essa aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar menos 1 sobre 3 vezes x ao quadrado. Dá na mesma. Esse denominador aqui, ele é livre. Ele pode multiplicar tanto o 1 que está aqui na frente, ele pode dividir tanto o 1 quanto o x ao quadrado. Tanto faz. Mesma coisa para esse 8. O 8 está aqui com x, mas eu posso deixar com 5.
Tanto faz. Agora fica mais fácil de ver quem está multiplicando quem. Quem multiplica x ao quadrado é o menos 1/3, por isso a é menos 1/3. Quem multiplica x é 5/8. E não tem nenhum número aqui, então é mais 0, c igual a 0. Por fim nós temos só isso aqui, ó, 10x ao quadrado igual a 0. Beleza, o a vale 10. E como não aparece mais nada, tanto b quanto c valem 0. Então aqui é só para identificar os coeficientes que a gente vai usar para a Bhaskara, por exemplo. Ou para os outros métodos também. Se a for 0, como eu tinha avisado, a equação, ou a função, no caso, a gente está vendo mais equação, então vamos deixar na forma de equação, igual a 0. Então a equação é afim, e não quadrática, porque não tem mais quadrado aqui. E quando nem b nem c forem 0, a equação é completa, quando eles forem diferentes. Quando b igual a 0 ou c igual a 0, ou os dois, tanto faz, ela é incompleta, porque falta algum coeficiente ali. Agora a gente vai atrás da solução. Se é uma equação, a gente está buscando que valor torna essa frase aqui verdadeira. Quanto tem que ser x para isso aqui ser verdade? Isso é buscar a solução. De maneira geral, nós temos dois números como solução da equação quadrática. Podem ser duas raízes reais, ou eles falam também geralmente duas raízes reais distintas, diferentes. Uma raiz real, o que significam duas raízes reais iguais. Dá na mesma, vocês podem encontrar assim ou assim. A gente vai achar um número só. Mas esse número, ele representa as duas raízes. Acontece que as duas são iguais. Hoje pode dizer também que é uma raiz de multiplicidade 2. Ela vale por duas raízes. Então você faz a Bhaskara lá, achou 5. Só 5. Então as duas raízes são iguais a 5. Mas a gente acha um valor só. Ou 0 raízes reais. O que significa que as duas são imaginárias. Isso pode acontecer também. E aí quando elas forem imaginárias, elas serão sempre diferentes. Na verdade, uma é conjugada da outra. Isso aí quem lembra de anos anteriores. Isso nós não vamos ver agora, não vamos focar nisso agora. Mas as duas imaginárias são conjugadas. Por exemplo, uma vai ser 3 mais i, a outra vai ser 3 menos i. Elas só mudam o sinal da parte imaginária. Mas beleza, a gente vai descobrir como eu sei se tem duas raízes, uma ou 0. Quem vai nos dizer isso é o discriminante delta. É o delta. Que ele é calculado dessa maneira, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que b aqui multiplica x, a é x ao quadrado e o c está sozinho. Então são as três possibilidades. Se ele for positivo, tem duas raízes reais distintas. Então, por exemplo, temos aqui 3x ao quadrado mais 7x menos 20. Vocês vão jogar. Vamos fazer aqui do zero. Copiar esse delta aqui. Vamos fazer aqui. B ao quadrado. B é 7. Então vai ser 7 ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A vale 3, vezes C. O C vale menos 20. Então vai ser 7 ao quadrado, 49. Esse menos com esse menos, mais. Isso acontece muitas vezes no cálculo do delta, para achar as raízes. Geralmente a gente vai ter o C negativo, para isso aqui virar mais e garantir que o delta seja positivo. Geralmente isso vai acontecer. Ou o C vai ser muito pequeno, ou o A geralmente é 1 também, muitas vezes, que nem aqui, ó. Isso vai acontecer. Porque é interessante que o delta seja positivo. Na maioria das aplicações ele é. Então nós temos que dar um jeito disso aqui ficar positivo. Isso acontece, menos com menos, mais. 4 vezes 3 vezes 20, isso aqui vai dar 240. Mais 49, 289. Temos aí o delta, que é positivo. Então, essa equação aqui tem duas raízes, duas soluções. Quais são? Não encontramos aqui, mas ela tem duas raízes reais distintas. Quando delta for 0, só tem uma raiz real, ou as duas são iguais, que é esse caso aqui. Então, se vocês fizerem a mesma coisa, b ao quadrado menos 4ac, a gente vai achar 6 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes 1, o a vale 1, e o c vale 9. Ficou 36 menos 36 é igual a 0. Por fim,
quando o delta for negativo, não tem nenhuma raiz real. As duas são imaginárias. Então aqui é um exemplo. B ao quadrado, o B vale 2, menos 4 vezes A vale menos 10 e C vale menos 1. Então vai ficar 4, menos com menos com menos, continua menos. 4 menos 40 dá menos 36. Vamos começar a resolver as equações quadráticas pelas mais fáceis. Então as equações incompletas, a gente não precisa usar Bhaskara para resolver essas aqui. Dá também, Bhaskara é o coringa aí que resolve qualquer equação quadrática, mas não é necessário. Então vamos começar com B igual a zero e C diferente de zero. A equação pode ser escrita então, se o B sumiu, ax ao quadrado mais C igual a zero. Por exemplo, essa aqui. Aqui não tem dificuldade nenhuma, é como se fosse isolar x, porque eu só tenho um x aqui aparecendo, que é o x ao quadrado. Não tem mais nenhum outro aqui. A grande dificuldade de resolver equações quadráticas é porque aparecem 2x. Como é que eu vou isolar se um é ao quadrado e o outro não? Mas aqui eu não tenho esse problema. Então, é só eu isolar x. Quem está atrapalhando o x aqui? Tem o menos 25 e o quadrado. Então a gente vai passar o menos 25 para lá, vai positivo. Agora é quadrado. Como eu isolo o quadrado? Com raiz quadrada. Lembrando que surge aqui o mais ou menos. Raiz quadrada de 25. Vejam por quê. Isso aqui vai dar mais ou menos não é de aproximado, né? Não é mais ou menos 5, é exatamente mais ou menos 5. O 5 positivo e o 5 negativo. Por que eu tenho que pensar nos dois? Porque tanto o mais 5 quanto o menos 5, quando eu jogar aqui dentro, vai dar certo. Então eu tenho que abrir a possibilidade para o negativo. Porque o mais 5 ao quadrado é 25 e o menos 5 ao quadrado também é 25. Então os dois têm o mesmo direito de estarem ali. Por isso que o x, eu tenho que deixar a possibilidade aqui do mais ou menos. Cuidado, então sempre que for isolar um quadrado, coloque o mais ou menos. Se for x ao quadrado, uma variável ao quadrado. Isso aqui, ó, de mais ou menos, as duas raízes são diferentes. Mais 5 não é igual a menos 5, mas elas são opostas. Isso sempre vai acontecer nesse tipo de equação aqui, tá? Sempre. As duas raízes sempre serão opostas, o que quer dizer que sempre serão diferentes. Mas esse exemplo aqui, bem, ele não está na forma que nós queremos. Então vamos primeiramente deixá-lo na forma. Vou copiar aqui. 5x ao quadrado mais 9 igual a menos 2. Eu quero deixar igual a zero. Então esse menos 2 passa para cá, mais 2. Igual a zero. 9 mais 2, 11. Pronto, agora está na forma que nós queremos. Vamos isolar esse x. Opa. Vamos lá. Vou copiar, vou passar para baixo. Vou isolar esse x. Para isso, vou passar o mais 11 para lá, menos 11. Esse 5 está multiplicando, vai dividindo. Agora é só isolar o quadrado. Eu tenho esse quadrado aqui, eu vou eliminar fazendo a raiz. Mas cuidado, tem que surgir mais ou menos aí a raiz quadrada disso. Pronto, eu passei o 11, o 5, ficou assim. Agora eu passo a raiz quadrada, então ficou raiz quadrada de menos 11 quintos, mas com mais ou menos aqui. Esse mais ou menos é sempre fora. Não muda o sinal desse cara aqui. Isso aqui, como é uma raiz quadrada do número negativo, é imaginário, mas é a solução. E vejam que realmente são duas diferentes. Tenho a versão positiva e a negativa. O outro caso de equação incompleta é quando o c é igual a zero e o b não. Vai ficar dessa maneira, ax ao quadrado mais bx. Eu tinha aqui um mais c, só que ele é zero, então não tem nada. Então está incompleto. Nesse caso aqui é o seguinte, eu não tenho só um x, então não vai ser igual a antes, tenho 2x. Mas a grande vantagem de não ter um número sozinho aqui é que todos os termos, que são dois, esse e esse, possuem x, quer dizer que eu posso colocar o x em evidência. Se eu tivesse aqui mais algum número, não daria para colocar o x em evidência em todos os termos. Mas aqui dá, essa é a grande vantagem dessa equação incompleta. Então vamos colocar o x em evidência, que é o contrário da distributiva, do chuveirinho. Então eu tenho aqui a equação original,
Vou colocar o x em evidência, para fora. Quando eu tirar um x daqui, do ax ao quadrado, vai ficar só ax. Quando eu tirar um x do bx, vai ficar b. Então ficou dessa maneira. Isso aqui é igual a zero. Aqui está praticamente pronto. Vejam, eu tenho um produto. São dois fatores. Um é o x, o outro é esse aqui. Se o produto entre eles é igual a zero, vocês vão concordar comigo que um dos fatores, pelo menos um, tem que ser zero. Não tem como você multiplicar dois números que não são zero e o resultado dá zero. Isso é impossível pela nossa matemática que conhecemos. Para números isso é impossível. Então, isso aqui tem que ser zero ou isso aqui tem que ser zero. Aí nós vamos ter as nossas duas raízes. Uma é quando isso aqui é zero, ou seja, quando x é igual a zero. Essa é uma das raízes, sempre. Sempre que for dessa maneira, uma das raízes é zero. E a outra é quando isso aqui der zero. Então a gente vai calcular para o segundo fator, que é esse aqui, quando ele é zero. Vejam, eu fiz o primeiro, x igual a zero. Beleza. Agora o segundo, ax mais b igual a zero. Quanto que vale x quando isso aqui tudo for zero? Você vai isolar x e vai encontrar menos b sobre a. Não precisa decorar, apesar de não ser difícil, decorar essa fórmula aqui. Você vai fazer com o número, você vai fazer o mesmo raciocínio. Vamos usar um exemplo aqui. Então, por exemplo, tenho aqui a primeira equação. Vou deixar o x em evidência, fazendo passo a passo. Vou deixar o x em evidência. Aqui, no primeiro vai sobrar só x, no segundo vai sobrar só 3. Isso é igual a zero. Agora eu sei que ou x é igual a zero, que é esse caso aqui, ou isso aqui é igual a zero. X menos 3 é igual a zero. Para o produto dar zero, tem que acontecer um dos dois. Beleza, eu já vi o primeiro caso, x é igual a zero. Quando que isso aqui é zero? Estou na dúvida? Faz um rascunho. Quando que x menos 3 é igual a zero? Bem, passa o menos 3 para lá, vai ficar x é igual a 3. Então quando o x for 3, realmente isso aqui também vai ser uma solução, vai dar zero. Joguem aqui na equação original. Vamos jogar o zero primeiro, ver se vai dar zero mesmo. 0 ao quadrado é zero, menos 3 vezes 0 dá zero. Beleza. Agora se eu jogar 3, vamos ver. Joga 3 aqui, no lugar do x, e 3 aqui. Isso aqui vai ficar 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 é 9. 9 menos 9 é 0. Então, realmente, essas são as duas soluções. Ou x é 0, ou x é 3. Essa outra, vamos deixar o x em evidência. Então, vou colocar aqui x vezes. Dessa primeira aqui, vai sobrar menos 5x, um deles some. Mas, quando eu tirar x daqui, vai sobrar 2. Isso é igual a zero. Isso significa que ou o x é zero, esse aqui, ou isso aqui é zero. Vamos ver quanto vale x quando isso aqui for zero. Deixa eu copiar aqui embaixo. Passa esse mais 2 para lá, menos 2. Agora esse menos 5 está me atrapalhando, então vai passar dividindo, menos 5. Então eu tenho menos 2 sobre menos 5. X é igual a isso. Dá para simplificar, simplesmente corta os negativos, fica 2/5. Então, ou x é zero, ou x é igual a 2/5. E se você jogar 2/5 aqui, nessa equação, no lugar do x, realmente vai ver que vai dar zero. E para finalizar as incompletas, o caso mais simples é quando b é igual a zero e c é igual a zero. Então, a equação fica só ax ao quadrado é igual a zero. Por exemplo, um número qualquer. Pode ser o 10 que eu tinha colocado no exemplo anterior. Vamos dizer que 10x ao quadrado é zero. Passa o 10 dividindo. Então ele some daqui. E fica do outro lado 0 sobre 10, que é zero. Então fica simplesmente assim. Passa a raiz quadrada, para isolar esse x aí. Vamos ver. Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de zero. Bem, raiz quadrada de zero é zero. Mais ou menos zero não muda nada. Não existe o zero positivo e o zero negativo.
Então x é igual a zero. Essa é a única solução que tem. Então sempre que os dois coeficientes forem nulos, a única solução é x igual a zero. Retomando para os outros casos. Sempre que não tiver c, uma das soluções é nula e a outra não. Então sempre serão duas raízes diferentes. E sempre que b for zero, eu vou ter duas raízes sempre opostas. Mais ou menos 5, mais ou menos isso aqui. Sejam elas reais ou imaginárias. E aí chegamos na famosa fórmula de Bhaskara. Esse monstro aqui. Que no fim da aula eu vou provar como se chega a essa equação. Não foi tentativa e erro. Ah, vou tentar desse jeito, tentar de outro, vamos ver qual dá certo. Ah, matemática sabe que tudo é provado, né? Então nós vamos demonstrar isso aqui. Só no fim da aula para quem estiver interessado. Vou demonstrar também a fórmula da soma e produto, que já vamos ver daqui a pouco. Beleza, então nós temos aqui Bhaskara que usa os três coeficientes. Temos que saber identificar os coeficientes. Vejam que aqui é justamente o delta. Então nós temos essas duas formas. Ou assim, trocando isso aqui por delta. Por essa fórmula aqui, dá para entender então por que quando o delta é negativo as raízes são imaginárias. Ué, porque ele está numa raiz quadrada. Lembre-se que não há raiz quadrada de número negativo no universo dos reais. Então se o delta aqui dentro for negativo, isso aqui tudo vai ser imaginário. Por isso que tem aquela classificação que nós vimos. Quando o delta for zero, vejam, zero. Vai ficar a raiz de zero é zero. Mais ou menos zero não muda nada. Eu só tenho como única raiz isso aqui, menos b sobre 2a. Isso aqui vai dar um número, sei lá que número que é, mas vai dar um número, depende do caso. Um número só. É por isso que quando delta é igual a zero, só existe uma raiz real. E quando delta não for zero, tipo assim, for 5, daí eu vou ter dois números. Um com mais raiz de 5, outro com menos raiz de 5. É por isso que tem aquela classificação do delta positivo, nulo ou negativo. Não é porque alguém quis. É porque casa aqui com o Bhaskara, que nós vamos ver depois como, de onde que veio essa equação aqui. Que não foi nem Bhaskara que achou, diz a lenda. Era antes dele. Não sei porque leva o nome dele. Na verdade, não é em todo lugar que eles falam fórmula de Bhaskara. Tipo, em inglês não se fala fórmula de Bhaskara em inglês. Se fala equação resolutiva, na fórmula resolutiva da equação quadrática, da função quadrática. Alguma coisa assim. Bem, pelo menos é o que eu vejo aí pelos YouTubes e afins. E falando em YouTube, já deixe seu gostei e se engaje no canal. Vamos lá. Teste 1, vamos fazer então, resolver um aqui, né? Só mostrar a fórmula não ajuda muito. Teste 1, página 12. Vocês têm aí, resolva a equação, se não tiver também tá aqui, ó. É isso aqui. Resolva a equação 6x² mais x menos 1 é igual a zero. Primeiro passo, identificar os coeficientes. O a vale 6, o b vale 1, o c menos 1. Segundo passo, jogar tudo aqui. Já copiei a fórmula de Bhaskara, que eu acabei nem anunciando, né, mas é o famoso menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. O b vale 1, então joga lá. O b continua valendo 1, então joga lá. O a vale 6 e o c vale menos 1, cuidado com os parênteses. E aqui a vale 6, pronto. Agora é resolver. Tipo assim, já está substituído. Vamos lá. Quadrado primeiro, vamos ver o que está aqui dentro. Isso aqui não tem nada o que fazer. Aqui o denominador está fácil de resolver, né? 12. Agora aqui dentro da raiz, eu tenho que resolver, vamos lá, quadrado. 1 ao quadrado é 1. Esse menos com esse menos, já sei que vai virar mais. Então já tiro aqui. Esse 1 é totalmente inútil na multiplicação, coitado. E aqui 4 vezes 6 é 24. Fechou. Então temos aqui 1 mais 24 é 25. Sabemos muito bem que a raiz quadrada de 25 é 5. E aí daqui a gente pode já separar nos dois casos. Veja, eu posso chamar isso aqui de x1 usando o positivo. Vou usar o sinal positivo, tanto faz quem é x1, quem é x2. Você pode colocar o negativo primeiro.
E aqui, então, vejam, 1 é quando eu uso o sinal de mais, o outro é quando eu uso o sinal de menos. Menos 1 mais 5, 4. 4 sobre 12 dá para simplificar, dividir tudo por 4, vai ficar 1/3. Achamos uma das raízes que é 1/3. x2. Devo 1 e devo 5, eu devo 6. Sobre 12, dá para simplificar isso aqui, para ficar menos 1 sobre 2, dividir tudo por 6, olha lá. Então nós temos esses dois valores, que é a resposta do exercício, que é a letra C, 1/3 e menos meio. De forma assim, mais completa, mais bonita, a gente pode dizer que a solução S da equação é um conjunto formado por dois elementos, 1/3 e o meio. Tanto faz a ordem também, lembre-se que conjunto não tem ordem, não precisa deixar o menor primeiro, né, menos meio, na reta real vem antes, mas tanto faz. Isso aqui é um conjunto. Então essa aqui é a resposta do exercício 1. Então é isso, Bhaskara vocês já devem ter feito um tanto, inclusive em física também se encontra bastante. E é só jogar na equação, você tem que lembrar da equação, né? Joga nela e cuidado na hora de simplificar. Vamos ver um exemplo agora que não dá raízes reais, mas imaginárias. Por exemplo, x² menos 5x mais 10. Então, vamos lá. Já sabemos identificar os coeficientes. O b é menos 5, então cuidado com os parênteses. Menos 5. O b é menos 5. Menos 4 vezes a, que é 1, e o c é 10. E aqui o a vale 1, fechou. Então nós temos isso aqui para simplificar. Menos 5 dá 5. Mais ou menos. Menos 5 tudo ao quadrado é 25, positivo. 4 vezes 1 vezes 10 dá 40. 2 vezes 1 é 2. Então, isso aqui vai virar 25 menos 40, menos 15. Vejam, raiz quadrada de número negativo. Então podemos deixar assim, porque não estamos focando aqui nos números imaginários, não precisa colocar a letra I, assim está ótimo. Essa aqui é a resposta. Nós temos duas soluções. Uma é 5 mais isso aqui sobre 2, a outra é 5 menos isso aqui sobre 2. São duas raízes imaginárias e está pronto. Então vimos dois casos aí. E vocês têm as questões 2, 3, são iguais também para achar. E nessas atividades tem vários e vários exercícios de Bhaskara. Vou fazer alguns com vocês no próximo vídeo. Uma alternativa ao método, à fórmula de Bhaskara, é o método da soma e produto. Vou mostrar para vocês no fim da aula como se chega a essas equações simples aqui. As equações são simples, mas nem sempre é fácil encontrar as duas raízes. O método fala o seguinte: a soma das duas raízes que eu estou buscando é menos b sobre a, que são os coeficientes. E o produto entre as duas raízes é c sobre a. Isso aqui é interessante usar quando as raízes são simples, né, são inteiras, ou até de preferência positivas, não com raiz ou frações, porque se for fração com raiz já é mais difícil de encontrar geralmente, porque é meio que por tentativa e erro isso aqui. Dá para resolver por um sistema, isso aqui forma um sistema de equações, não são equações lineares, porque uma variável vezes a outra não é linearidade, mas dá para resolver. Só que é mais fácil, se for para resolver isso aí, é mais fácil usar Bhaskara logo, né, do que resolver passo a passo. A ideia é usar isso aqui para resolver no chute mesmo. Só que só vai ser fácil, claro, quanto mais prática você tiver, mais fácil é, mas também só vai ser fácil mesmo quando as raízes forem bonitas, forem inteiras, basicamente. Mas como é que eu vou saber se elas são inteiras, se eu não sei quem elas são? Afinal, eu estou fazendo isso aqui para descobrir. Então, uma ideia é o seguinte: tenta fazer, fica 10 segundos pensando nisso aqui. Não conseguiu achar? Vai para Bhaskara, porque é possível que as raízes sejam difíceis, sejam com raiz, sejam fracionárias. Vamos ver um exemplo aqui. Então nós temos x² menos 5x mais 6. Essa aqui parece demais, uma equação clássica. Então vou ver, a soma é menos b, vou colocar aqui, menos b sobre a.
Esse menos é da fórmula. Então eu tenho o b é menos 5 e o a é 1. Substituir aqui. Esse menos com esse menos fica mais, e sobre 1 não quer dizer nada, então a soma tem que dar 5. E o produto é c sobre a. C vale 6, a vale 1, 6 sobre 1 é 6. Então eu estou buscando dois números, cuja soma é 5 e cujo produto é 6. Aí você vai pensar um pouquinho. Bem, tabuada em que tabuada que está o 6, por exemplo? Bem, o 6 está na tabuada do 6, na tabuada do 1. Então beleza, será que é 1 vezes 6? Se eu colocar aqui 1 vezes 6 vai dar 6. Mas se eu colocar 1 mais 6 não vai dar 5. Então não é 1 e 6. A próxima tabuada a se pensar é do 2. Se eu colocar aqui 2 vezes 3, realmente vai dar 6. Se eu colocar 2 mais 3, vai dar 5, fechou. Então nós sabemos que uma das soluções é 2 e a outra é 3. Pronto. Foi tranquilo porque são inteiros. Mas eu só vou saber se são inteiros depois que eu encontrar as raízes, né? Então se demorasse muito eu já ia partir para Bhaskara, que é garantido. Esse método sempre funciona, mas não quer dizer que é sempre fácil. Vamos pegar aquela equação que nós resolvemos antes, que deu menos meio e 1/3 como solução. Vamos ver se daria para encontrar isso facilmente aqui. Menos b sobre a. O b vale 1, o a vale 6. E já deu fração. E x1, x2 é c sobre a. O c vale menos 1. E aqui vale 6. Então aqui eu vou deixar igual. Menos 1 sexto. Veja. Coincidentemente, a soma e o produto são iguais. Só que menos 1 sexto. Já tem fração e é negativo. Como é que eu vou saber que números vão dar isso aí? Bem, se o produto é negativo, só tem uma opção. Uma das raízes é negativa e a outra é positiva. Sempre. Para um produto dar negativo, uma tem que ser negativa e a outra tem que ser positiva. Então já sei que estou buscando números de sinais opostos. Mas agora, quais são eles? Aí é complicado, né? Você pode até chegar no 1/2 e 1/3, talvez, pensando nisso aqui, porque realmente 2 vezes 3 também vai dar 6, que nem antes nós vimos no exemplo anterior. Então, no 1/2 e no 1/3 não é tão longe assim de pensar. Aí checa aqui, realmente vai dar menos 1 sexto, se você somar, fizer menos 1/2 mais 1/3, vai dar isso aí. Mas já é um pouquinho mais complicado, né? Por fim, vamos falar das formas da equação, ou de uma função quadrática. Isso que a gente vê de a, b, c é a forma geral. Ela está aqui na forma geral. Um número vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, mais outro número. Mas tem uma outra famosa também, que é a forma fatorada, em fatores. Que é vezes é sempre alguma coisa, vezes o segundo fator, vezes o terceiro fator. Esse aqui é um exemplo. É a vezes x menos 2, vezes x menos 3. Veja que isso aqui é quadrática. Cadê o quadrado? Se você fizer o chuveirinho, que é o que eu faço aqui, façam aí passo a passo, fica como exercício. Eu vou fazer isso vezes isso. Eu esqueço o a, eu repito, nem mexo com ele. Vou fazer x menos 2 vezes x menos 3. Vai surgir um x ao quadrado, porque eu vou fazer x vezes x. Beleza, consigo simplificar, vai virar isso aqui. Vezes a. O a pode ser 5, pode ser 7, menos 3, π, tanto faz. Pode ser 1, por exemplo, que ia ficar só isso. A solução para essa função aqui, independente de qual a esteja aqui, pode ser 3, tanto faz. A solução para isso, para essa equação, vai ser 2 e 3. É uma que a gente já viu, é a clássica que eu tinha falado. Nós fizemos aqui em Bhaskara, é justamente essa, x ao quadrado menos 5x mais 6. Não interessa se tem alguma coisa multiplicando tudo, aqui aquele a, um outro número. As raízes serão as mesmas para essa equação aqui. E vejam, 2 e 3, onde que tinha esse 2 e 3 antes? Justamente aqui, ó, x menos 2, x menos 3. Então a vantagem da forma fatorada
é que as raízes já estão explícitas. Se eu vejo um negócio desse aqui, ó, por exemplo, 8, eu coloquei um valor qualquer. Eu já sei que se eu jogar 2, x igual a 2, vai dar 0. Porque, vamos copiar aqui, ó. Joga 2 no lugar de x. Quanto vai ficar isso? Vai ficar 8 vezes 2 menos 2, 0. 2 menos 3, menos 1. Isso aqui vai dar 0. Achamos a raiz, que é o valor que quando eu jogo dá um resultado 0. Joga x igual a 3 agora, vê se não vai dar a mesma coisa. 3 e 3. Então vou copiar isso aqui. 3 menos 2 é 1, 3 menos 3 é 0. Isso aqui vai dar 0. Então, de fato, as duas raízes são 2 e 3. Mas aí quando eu tenho a forma fatorada, eu não preciso calcular nada. Eu já sei que é o 2 e o 3. É só ver quem está aqui, ó. Mas vejo que o sinal é oposto. Eu tenho x menos 2, quer dizer que a raiz é 2. Porque se eu jogar 2, vai zerar. Se eu jogar menos 2, não vai zerar nada, né? Então, a raiz é facinho de analisar. É só ver quem é esse número aqui. Trocar o sinal dele. Por exemplo. Deixa eu colocar mais um aqui. Ué, não está copiando tudo? Vezes... Vou fazer mais um exemplo. Isso aqui vai ser menos 2 x mais 5 vezes x menos 1. Quais são as duas raízes? É só olhar aqui, ó. Se eu passar, esse aqui é o 5. Se eu jogar 5 aqui, não vai zerar, vai ficar 10. Que número eu tenho que jogar aqui para zerar? Ué, menos 5. O oposto. Então, uma das raízes, x1, é igual a menos 5. Opa, menos 5. A outra, x2, quem que eu tenho que jogar aqui para zerar esse fator? Ué, quando o x for 1, vai zerar. 1 menos 1. Então a outra é 1. Vejam. O 1 está aqui e o menos 5 está aqui. Você troca o sinal, né? O mais 5 vira menos 5. Então a forma fatorada tem essa vantagem de você encontrar as raízes. E se ele pedir para transformar, isso é um exercício que tem aí, a gente faz no próximo vídeo, para você encontrar a forma fatorada. Então ele te dá uma equação na forma geral, isso aqui, e pede qual é a forma fatorada. Você acha as raízes e você reescreve assim. De maneira geral, a forma fatorada tem essa forma aqui, ó. É um número, que é o a. Esse a é realmente o mesmo do ax ao quadrado, é o mesmo coeficiente. É um número vezes x menos uma das raízes, x1, vezes x menos a outra raiz, x2. Então se eu quiser transformar da forma geral para fatorada, basta encontrar as raízes e escrever dessa forma aqui. A gente vai fazer isso num exercício. Agora vamos provar a fórmula de Bhaskara. Isso aqui é só um extra, tá? Quem não quiser ver a dedução, a aula acabou aí. E aguardem o próximo vídeo com exercícios. Mas quem tiver interessado em saber de onde veio aquilo, fica aí comigo mais uns minutos. Considere primeiramente essa função aqui, ó, x ao quadrado mais dx mais 25. Isso aqui a gente já viu em algum lugar, não sei se exatamente com esses números, mas já vimos algo parecido, fizemos algo parecido. Isso aqui, se eu for tentar achar um quadrado de alguma quadrado da soma, né, de algum binômio aqui, eu vou encontrar. Vamos ver. Vamos tentar contra isso aqui para um produto notável, coisa que a gente já fez. Bem, eu tenho 1 ao quadrado, é o x. Então, provavelmente, o primeiro termo eu posso chamar de x. Mais quanto? Eu olho para esse aqui, 25 é o 5 ao quadrado. Então, talvez, provavelmente é algo assim, né? X mais 5 ao quadrado. É igual a 0. Mas vamos ver se fecha. Tem que ser, vamos lembrar, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes os dois. Então, 2x vezes 5 dá 10x, certo? Mais o quadrado do segundo mais 25. Acabou. Realmente está certo. E agora vamos isolar esse cara aqui. X mais 5 ao quadrado é igual a 0. Bem, posso passar a raiz, né, o mais ou menos a raiz quadrada, mas isso aqui vai ficar 0, porque mais ou menos a raiz quadrada de 0 continua 0. E quando eu faço isso, isso aqui eu elimino ao quadrado. X mais 5 é igual a 0, quer dizer que x vale menos 5. X é igual a menos 5. Achamos aí a
solução dessa equação. Sem usar Bhaskara, fizemos por um outro método, que é o método do quadrado perfeito. Se isso aqui for um quadrado perfeito, eu posso encontrar o produto notável e aí eu consigo isolar o x. Porque qual é o problema, como eu falei pra vocês, de uma equação quadrática aqui para isolar? Assim eu não consigo. Eu tenho x ao quadrado aqui e x aqui. Como é que eu vou isolar isso? Ah, passo 25 pra lá, negativo. Tá, mas e aí? Eu não posso passar a raiz quadrada. Poder eu posso. Só que aí eu vou ter a raiz quadrada de menos 25. E eu vou ter a raiz quadrada disso, que não é algo simples. Vai ficar, não tem como simplificar. Então não ajudou em nada. Então é difícil eu isolar o x aqui. É impossível eu fazer o isolamento por aqui. Mas se eu enxergar que isso aqui é igual a isso... Opa, agora sim, porque aparece um x só. Cadê os dois? Não tem mais 2x. X aqui, x aqui. Só tem aqui. Ah, aí beleza. Isso aqui eu sei isolar. Passa a raiz e fechou. Tá, mas e se fosse mais 26? Não é igual. Eu não consigo colocar num quadrado perfeito. Então não funciona pra todos. Mas Bhaskara fez ou a pessoa que criou, né? Fez um negócio que funciona pra qualquer função, seja ela um quadrado perfeito ou não. E é isso que a gente vai ver. Mas a ideia vai ser essa. Eu vou forçar a aparecer um quadrado perfeito, mesmo que não seja um quadrado perfeito. Eu vou forçar com manipulações algébricas, com coisas que eu posso fazer, claro. Não vou quebrar nenhuma regra da matemática. E aí quando eu conseguir um quadrado perfeito, é só eu passar a raiz quadrada e acabou, tá isolado. Então a ideia vai ser eu juntar esses x aqui que aparecem em dois lugares, num lugar só. Mesmo quando não é originalmente um quadrado perfeito. Vamos ver que matemática é essa. Beleza, temos aqui uma função genérica, ax ao quadrado mais bx mais c. E primeiro passo, para eu ter só x ao quadrado aqui, que é interessante, ó, por exemplo, eu tinha só x ao quadrado, para eu não pensar em outros números aqui com x ao quadrado, eu vou dividir tudo por a. Vou dividir toda a equação por a. Posso fazer isso? Pode, você faz o que você quiser dos dois lados da equação. Essa é uma das regras do jogo chamado matemática. Você pode fazer qualquer coisa aqui, ó. Eu vou dividir tudo por a. Então eu tenho que dividir esse lado aqui todo por a. Dividir o lado todo por a significa dividir todos os termos. Isso aqui por a, isso aqui por a, isso aqui por a. Todos os termos. Não posso escolher um só. Ah, eu quero dividir só esse aqui. Não. Tem que ser todos. A sobre a é 1. Beleza. B sobre a é B sobre a. C sobre a também. E 0 sobre a é 0. Olha aí. Só dividir tudo por a. Apareceram frações, mas é interessante que isso aqui ficou mais simples. X ao quadrado. Bem, novamente, eu estou buscando isolar o x. Então eu já vejo que uma coisa que está me atrapalhando é esse c sobre a aqui. Então eu vou passar ele para o outro lado. Ou, na verdade, né, sendo mais técnico, como eu falei na outra aula, eu vou subtrair c sobre a dos dois lados. Quando eu fizer isso aqui desse lado, 0 menos c sobre a, o 0 ignora. Eu tenho aqui mais c sobre a menos ele. Então, cancelou. É como se eu passasse isso aqui para o outro lado, trocando o sinal. Beleza. Tá, agora a gente chegou na parte mais difícil. Não vou negar que essa parte aqui é a mais complicada da demonstração. Até aqui foi tranquilo. Agora é o seguinte, eu vou forçar isso aqui a ser um quadrado perfeito. Como assim? Primeiramente, para ser um quadrado perfeito, eu tenho que ter um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho que ter alguma coisa aqui. Então já não tem. Beleza. Mas que coisa tem que ir ali? Vamos ver. Se isso aqui for um quadrado perfeito, vier de um quadrado perfeito, de um quadrado, o primeiro termo é x, né, ó. Que nem no exemplo aqui, x ao quadrado, primeiro lá dentro ficou x. Então eu imagino que o primeiro termo do meu quadrado perfeito vai ser x. Vai ser aqui quadrado, mais alguma coisa, né? Que coisa é essa? Tá. Só que, de novo, isso aqui vai me gerar um trinômio, eu só tenho aqui um binômio. Então vamos fazer o seguinte esquema, eu não sei o que tem que vir aqui. Se eu não sei, eu vou dar outro nome. Não vou chamar de x porque x já tem seu espaço ali, né? Vou chamar de m. Vamos expandir isso aqui. Isso aqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
mais o segundo ao quadrado. Beleza. Tá. Vejam que o que isso aqui que eu tenho aqui antes tem a ver com esse negócio aqui. O x ao quadrado fechou, beleza. Aqui eu tenho 2x vezes m. Deixa eu passar esse x pra cá. O 2mx, aqui eu tenho b sobre a vezes x. E aqui eu tenho mais m ao quadrado, aqui eu não tenho mais nada. Mais zero. Mais nada. O que tem que vir aqui? Bem, se eu quiser fazer isso aqui parecido com esse... Então a gente vai entrar agora na parte mais difícil da demonstração, não vou negar. Que essa é a mais complicadinha. É o seguinte, eu quero juntar isso aqui tudo num quadrado perfeito. Porque se eu conseguir fazer... isso aqui vai ser x mais, sei lá, um m ao quadrado é igual a alguma coisa, que eu não sei se vai ficar igual a isso aqui, mas é igual a alguma outra coisa. Alguma outra coisa. Mas se eu conseguir chegar nisso, acabou o problema. É como se eu tivesse chegado aqui, ó. X mais 5 ao quadrado é igual a 0. Não precisa ser 0 isso aqui, pode ser 16. Sei lá, se eu conseguir chegar aqui, fechou o problema. Porque eu passo a raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada. Consigo fazer aqui, depois eu passo esse 5 pra lá e pronto. Acabou o problema. O difícil é sair daqui pra cá. Quem que tem que ser esse m? Quem que tem que ser aqui pra dar certinho aqui? Primeiro que, isso aqui vamos expandir. Vamos primeiramente expandir. Isso aqui vai ser x ao quadrado mais 2mx, né? O primeiro vezes o segundo, ou o segundo vezes o primeiro, tanto faz. Mais m ao quadrado. Certo. Vou fazer o vezes aqui. Vejam que surgem 3 termos, afinal é um trinômio quadrado perfeito. E aqui eu só tenho 2, então também tem esse problema aí. Mas pra mim não é problema, eu vou fazer manipulações algébricas, vai dar certo. Mas eu preciso saber quem eu coloco aqui para fechar com algo que está aqui. Vejam, o x ao quadrado ficou x ao quadrado. Por que eu coloquei x aqui? Porque eu vi que tinha quadrado de um deles, quadrado do primeiro. Então eu sei que se eu botar x aqui, ele vai se tornar x ao quadrado. Realmente aconteceu isso. Beleza. Esse aqui é quadrado de alguém? Bem, ele é quadrado do raiz de b sobre a vezes x. Mas isso aí fica muito complicado. Eu vou imaginar esse termo aqui não como o quadrado de alguém, que seria o m ao quadrado. Eu vou imaginar esse termo aqui como esse aqui, ó. Eu vou dizer que esse aqui é aqueles 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vamos ver. Ele é igual ao 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é esse aqui, 2mx. Daqui eu vou conseguir descobrir quem é meu m. Eu preciso saber quem é esse m que eu coloquei ali. Eu dei um nome qualquer coisa, uma variável ali. Mas eu tenho que saber quem é ela em função dos coeficientes. E a partir dessa equação aqui, eu descubro quem é m. Vejam, de onde surgiu isso? Surgiu de eu querer expressar isso aqui como um quadrado perfeito. Beleza, eu coloquei um quadrado perfeito genérico. Eu sei que o primeiro tem que ser x porque eu tenho x ao quadrado, então o primeiro é x. Isso está feito. Só que o segundo eu não sei quem é. Mas eu sei que esse aqui tem que ser o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Porque eu não quero que ele seja o segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado vai surgir daqui a pouco. Eu quero que esse aqui seja o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então beleza, 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 2mx. Então eu igualei. Agora, quanto que dá m? Vamos isolar esse negócio aqui. Vou copiar aqui para baixo. O x corta com x. Fácil. E para isolar o m, falta passar o 2 dividindo. Então vai o 2 para cá, para baixo. E o 2 vai dividindo. Opa, achamos quem é m. M tem que ser b sobre 2a para quando eu jogar aqui num quadrado, fechar com esse aqui. Vamos refazer. Então vamos lá. Agora eu sei quem é m. M vale isso aqui. Beleza. Então vamos expandir esse cara aqui. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é esse aqui. Mais o segundo, que é esse aqui, ao quadrado. Segundo ao quadrado. Opa, beleza. Vejam que isso aqui, vou copiar embaixo e trabalhar com ele aqui embaixo. Esse 2 em cima corta com esse 2 embaixo.
Beleza, ficou x vezes b sobre a. Ou eu posso só trocar de ordem, vocês vão ver que vai ficar a mesma coisa que antes. Olha lá, x ao quadrado mais b sobre a vezes x, e é o que eu tinha aqui, na minha equação original. Só que veja que surgiu um negócio que eu não tinha. Apareceu um negócio a mais. Vamos expandir isso aqui, vai ser o quadrado do que está em cima, b ao quadrado, sobre o quadrado do que está embaixo. O quadrado de 2a é 4a ao quadrado. 4a ao quadrado, pronto. Certo, então eu descobri que isso aqui é igual a isso aqui. Vamos voltar à minha equação quadrática. O que eu tenho aqui não é igual ao que eu tenho aqui. Afinal, está faltando esse termo. Então, o que vocês me dizem de eu copiar esse termo, somar esse termo aqui desse lado? Só que se eu fizer isso, eu estou sendo injusto com o outro lado, né? Eu tenho que fazer dos dois lados. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque olha o que surgiu desse lado aqui. É exatamente o que eu tinha aqui, que é igual a quem? Esse cara aqui. Então vamos copiar e substituir. Isso aqui tudo é igual a esse quadrado aqui. A gente provou. É o quadrado perfeito. Então nós chegamos a isso. Que isso aqui é igual a isso aqui. Olhem a beleza da coisa. Cadê meu x? Tá aqui. Onde mais? Não tem onde mais. Eu consegui colocar o x num lugar só. Era isso que eu buscava. Pronto, tá resolvido o problema. Agora é só mínimo, múltiplo, passar raiz, acabou. Antes o problema era aqui, ó, 2x, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Eita, aí, né, aí é ruim. Agora eu só tenho x aqui. Pronto. O resto é álgebra tranquilinha. Vou só trocar de lado aqui pra ficar do jeito que a gente conhece. Vou trocar, passar esse pra cá. Só escrever esse aqui primeiro e depois esse. Dá na mesma. Agora eu vou colocar em mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo entre 4a ao quadrado e a? É o próprio 4a ao quadrado, que ele já tem o a. Então eu vou deixar como denominador, vou deixar 4a ao quadrado. Esse aqui, como eu não mudei o denominador, o numerador fica igual, b ao quadrado. Menos 4a ao quadrado divide por a, sobram 4a. Vezes c, fica 4ac. Opa, já surgiu um negócio que eu conheço aí. 4ac. Não tô roubando, não tô fazendo nada de legal com a matemática, hein? Vocês estão de prova aí. Quem achar alguma coisa errada, comenta. Tô fazendo só o que a minha é permitido, que as regras do jogo deixam. Então eu fiz o mínimo múltiplo comum. Dividi o denominador desse aqui por esse, ficou 4a vezes c, 4ac. Fechou. Agora eu vou copiar todo esse negócio pra cá. E vou trabalhar com isso. Vamos lá, eu quero isolar o x. Quem está me atrapalhando? Bem, primeiramente o quadrado, né? Então eu vou passar o quê? Mais ou menos raiz. Não se esqueçam do mais ou menos. Raiz quadrada disso aqui. Pronto, eu consigo eliminar o quadrado fazendo isso. Tá, dá pra gente trabalhar com esse negócio aqui. Dá pra melhorar um pouquinho. Vai ficar mais ou menos. Vejam, eu tenho raiz quadrada de cima e de baixo. Dá pra eu separar, né? Quando é fração, eu posso separar em duas raízes. A de cima sobre a raiz do de baixo. Então a raiz do de baixo. Bem, a raiz quadrada disso aqui eu não consigo simplificar. Não vai tirar o b daqui, porque eu tenho mais. Claro que é o menos, mas você sabe que para essas coisas adição e subtração seguem as mesmas regras. Então isso aqui eu não consigo simplificar. Isso aqui eu consigo. Isso aqui é vezes, ó, só vezes. Então eu vou tirar a raiz do 4, vai ficar 2. Sai o 2. E vou tirar a raiz do a, mas sai do a ao quadrado. Sai a. Pronto. 2a. Tá quase isolado esse x aí. Só vou copiar aqui. Tananã. Beleza, para eu isolar, quem está me atrapalhando é esse cara chato aqui, b sobre 2a. Então eu passo para lá ele negativo. O x já está isolado, só que eu posso melhorar um pouquinho isso aí, né? Vejam que o denominador é igual. Posso colocar tudo numa única fração. Então a fração, o denominador vai ser o 2a. E aí eu repito os numeradores.
menos b, mais ou menos isso aqui. É só isso aqui. Fechou. Isso aqui é quem? A fórmula resolutiva da equação quadrática, a fórmula de Bhaskara. Tá aí. Está aprovado. Só com quadrados perfeitos, coisa que a gente já tinha visto. E mínimo múltiplo, passa dividindo, passa somando, subtraindo, isso aí a gente conhece bem. Tranquilo? Então, Bhaskara não veio do além, não é difícil. Não dá nem, se for provar, dá uma paginazinha só. Bem tranquilo. Tem artigos aí hoje em dia na matemática que tem 100 páginas, esse aqui, que é muito usado, não dá nenhuma direito. Bem de boa. Por fim, eu vou provar também aquela fórmula da soma e produto, que ficam fórmulas bem fáceis, né, bem menores do que Bhaskara. Por quê? Seguinte, eu distingui aqui as duas raízes, x1 e x2. Uma com o mais, do mais ou menos lá, a outra com o menos. Mas o resto é tudo igual. Vamos ver o que dá quando eu somo essas duas raízes. Vou somar essas duas coisas. Vou pegar isso aqui e somar com isso aqui. O que vai dar esse negócio aí? Vamos copiar e trabalhar aqui embaixo. Vejam, o denominador é igual. Então eu somar isso tudo, é só eu juntar aqui, né? Na mesma fração. Já que o denominador é igual, eu posso juntar sem fazer mínimo múltiplo, tanto faz. Só juntei. Eu continuei o risco aqui, e esse mais com esse menos ficou menos. Esse mais com esse menos, tem que distribuir o sinal, ficou menos. Então por isso que eu tenho menos aqui e menos aqui. Só juntei na mesma fração. O que dá para simplificar? Oh, bastante, hein? Eu tenho mais essa raiz feia, menos essa raiz feia. Já era. Opa, cancela. Isso aí. Agora ficou menos b, menos b. Pô, devo b, quer dizer que eu devo 2b, né? Menos b, dá menos 2b. Aí. Agora, dá pra cortar esses dois aqui, vai ficar menos b sobre a. Se eu cortar os dois. Pronto. A soma das duas raízes é menos b sobre a. Aí eles se perguntaram, bem, e o que acontece se eu multiplicar essas duas raízes? Aí eu vou te dizer o que acontece. Bem, por que eles estão tentando multiplicar? Seguinte, eu tenho aqui, quando eu multiplicar, vejam, eu tenho um negócio mais outro, aí no outro eu tenho um negócio, que é o mesmo que o primeiro, ó, menos b, menos o outro. Isso aí não dá ideia de produto notável? Produto da soma pela diferença? É por isso que eles querem multiplicar. Vamos ver o que dá. Isso aqui vezes esse cara aqui. Vezes. Pronto. Ó, multiplicação de frações. Esse aqui não tem segredo. Faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2a vezes 2a vai ficar 4a ao quadrado. Já multipliquei aqui. Foi. Isso vezes isso. Vamos ver o que dá. Vem pra cá. Deixa eu colocar parênteses, né? Claro. Vezes. Tudo isso aqui. Vou juntar num negócio só. Parênteses. Pronto. Tá tudo junto. Isso aqui, pessoal, é o produto da... Aqui em cima, é o produto da soma pela diferença. Ó, eu tenho o igual aqui, mais essa raiz, menos essa raiz. É como se fosse aquele x mais y vezes x menos y. Ou m mais n vezes m menos n. Esse é um dos termos, que está aqui também. Esse é o outro, que está aqui também, só que com sinal trocado. Isso é produto da soma pela diferença. E o que dá isso aí? Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vamos fazer. Deixa eu apagar um, ficar só com o outro. O primeiro é menos b. Menos b ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é esse aqui. Então vai ser ele ao quadrado. Beleza. Copia. Menos b ao quadrado, o menos some. Fica somente b ao quadrado.
menos o quadrado disso aqui que tem raiz, o quadrado se anula com a raiz, né? Então, sobra só o que estava ali dentro. Vejam, essa raiz aqui corta com esse quadrado, sobra só o que está aqui dentro. Feito. Quase acabando. Agora eu tenho que distribuir o sinal, hein? Menos b ao quadrado, vai ficar menos b ao quadrado. Esse menos aqui, menos 4ac, vai ficar mais 4ac. Beleza. Copia aqui, b ao quadrado menos b ao quadrado, cancela, tchau. 4ac sobre 4 ao quadrado, dá pra simplificar, hein? Corto 4 com 4, deixa eu colocar aqui pra cortar. Corto 4 com 4. Aqui eu tenho um a, aqui eu tenho 2a, dá pra tirar um desses a's aqui, vai ficar a, corta com esse aqui de cima. Pronto. O produto é c sobre a. E é isso. Então, temos aí aulas de equações quadráticas. Agora taca-lhe exercícios. Aulas 2 e 3. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. E estejam no canal. Obrigado.